Através do conforto da sua casa, também sejam todos muito bem-vindos, amém? Tem alguém nos visitando aqui hoje, pela primeira vez? Seja bem-vindo. Mais alguém do lado de cá? Pronto. Amém. Livro de 2 Reis 5, 9 e 10. Livro de 2, capítulo 5, versículo 9 e 10. Olhe para esse irmão que está do seu lado aí. Olha aí para ele. O outro lado agora. Diga assim: não me incomode por nada. Todo mundo achou? Amém? Quem tem Bíblia aí? Quem trouxe a Bíblia? Amém. Quem não trouxe? Eu vou contar quantas pessoas não trouxeram a Bíblia, para vocês ficarem sabendo. Segura aí. Perguntei hoje. Só hoje quem não trouxe, levanta a mão. Glória a Deus. Deus está vendo, viu? Vou contar um segredo para vocês. Quando eu tinha... Faz muito tempo, então eu tenho que lembrar. Eu tinha 10, 11 anos ali. As Bíblias eram maiores, vocês se lembram? Então quem era crente, meu amigo, até você aprender a amar Jesus, na roda dos amiguinhos de sala de aula, quando você passava em algum lugar que eles estavam lá, o jovem tinha uma vergonha de passar com aquela Bíblia desse tamanho, e os meninos ficavam zombando. Ou seja, hoje a Bíblia está diminuindo, né? Tem Bíblia que é uma 6,35, uma pereta ou bereta, uma arminha pequenininha, ninguém nem sabe que você tem. Já tem uns que gostam de andar com um tijolão mesmo, né? 1,50, derruba até avião, com as letras que você enxerga tudo. Eu já tive vergonha há um tempo, muito tempo atrás, e hoje eu me envergonho da vergonha que eu tinha. O livro da vida, e eu tinha vergonha de colocar embaixo do braço. E cada vez mais nós estamos experimentando o que vai fazer falta daqui para frente. E o inferno está lutando para você parar de usar, para você focar no celular. Porque no celular, a tecnologia, basta uma atualização nas versões para alguém escrever o que quer na Bíblia. Nessa aqui não, já está escrito. Me devolva aí para eu alterar, não tem como. Tome cuidado. Livro de 2 Reis, ou 2 Reis, 5, 9 e 10. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Vou repetir. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro,
dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás. Bora todo mundo agora? E ficarás. É só você se esforçar, senão o irmão lasca a voz e tu aí, ó, agente secreto. Livro de Mateus 3:13. Mateus fica ali, entre Gênesis e Apocalipse. Quem achou? 3, 13 e 14. Livro de Mateus. Então veio Jesus da Galileia. Ter com João, junto do para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti. E é aqui, antes de começar, quem batizou João? Porque até ele ficou doido nesse momento. Ele falou: quem vai me batizar? Vamos esquecer isso agora. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu é que careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Feche seus olhos, coloca a Bíblia aí, vamos viajar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por tua graça, favor, perdão, misericórdia, fôlego de vida, saúde, vigor, por tudo que o Senhor tem feito e por muito mais que o Senhor ainda há de fazer. Pai, o Senhor já tem feito grandes coisas, falado de forma profunda, abertura, louvor, dízimos e ofertas. E nós queremos conclamar a Ti que estenda um pouco mais o Teu cetro de misericórdia. Nos encha, Senhor. Traz um rema precioso, poderoso através dessa palavra. Precisamos, necessitamos. Sem Ti nada somos. Toque em cada vida, toque em cada coração. Cada um veio aqui de uma forma, e o Senhor é capaz de mudar a forma de todo mundo, porque o Senhor é Deus poderoso, maravilhoso, inabalável é o Senhor. Nós te damos glória. Que bom que o Senhor nos concede mais uma dádiva, mais uma oportunidade. Somos felizes e não temos vergonha de nos apresentarmos como teus servos, como teus instrumentos, como teus escolhidos. E perdoe pelas falhas e pelos momentos que nós negligenciamos, não nos apresentamos da forma que deveríamos, para defender o rei, o reino, os princípios e os valores. Mas nesse tempo, estamos aqui, à tua disposição. Que possamos diminuir, eu diminuo, assume, o Senhor apareça e cresça. Repreendido seja toda má interpretação. Tudo que o inferno está tentando armar, seja agora precipitado, destruído. Os principados e as potestades percam as forças. Declaramos a liberdade no Espírito e do Espírito. Espírito Santo amigo, fiel és tu, poderoso és tu, majestoso és tu. Te adoramos, te exaltamos, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Dá glória a Deus bem forte. Aleluia. O tema foi que eu fiquei, você acredita? Deus me deu a mensagem e eu tenho 1 hora perguntando um tema a Deus. E aí eu fiquei perturbado. Aí toda hora um tocava lá em cima, um batia. Eu falei: e o tema, Senhor? E o tema? Porque quando Deus dá uma direção, a gente consegue fluir, né? Para quem já leu a Bíblia, é muito mais fácil você fluir dentro daquilo que
o esboçar e fazer uma exegese, mas eu gosto de pregar com temas, para gerar um entendimento mais aprofundado. Aí quando eu estava descendo, Deus falou, manifestando salvação, para reconhecimento e para submissão. Manifestando salvação, para reconhecimento e para submissão. Eu queria usar o tema que Deus não deixou, emergindo para salvar. Porque emergir, um dos significados é manifestar, é tornar claro, é sair de onde estava, é elevar, é despontar, é correr, é tornar-se límpido. E é aquilo que estava coberto por água. Então olha o tanto. Então eu queria esse tema, mas Deus falou, mas o tema quem manda sou eu. Entendeu? Viu? Amém. Eu poderia também usar um outro tema. Mergulhando para salvar, mergulhando para curar. Mais fácil, né? Mas enfim, vamos viajar? Que o Senhor nos dê graça. Há duas histórias, e essas duas histórias, elas vão fazer uma espécie de ligação de tempo, relevância, significados, vai trazer clareza acerca da vontade do governo e também da soberania de Deus. Quando nós começamos a ler a questão de Naamã, que eu só quero focar só nos 7 mergulhos, você vai ver que a salvação para alcançar aquele rapaz, ele primeiro teve que ser curado. A salvação para Naamã custou ele perder tudo aquilo que era a sua hegemonia, a sua predominância, a sua forma, aquilo que o povo respeitava. Tem gente que para alcançar a salvação tem que cair do cavalo. Tem gente que para alcançar a salvação tem que descer do salto. Tem gente que tem tudo, como aquele jovem rico, mas não tinha a salvação. Ele diz, eu já obedeço, eu já sou bom, eu já sou um monte de coisa, mas para ser salvo, tem que tirar a dependência de tudo que ele levou ao teu nível. Naamã, ele tem que passar por uma metamorfose. Primeiro que ele vai dizer na expressão de conhecimento e contexto histórico, ele vai dizer, na minha terra tem rios melhores, na minha terra tem coisa melhor, mais vistosa. Só que Deus, ele tem um negócio maravilhoso, que deixa a gente sempre com o gostinho de quero mais. É aquele momento que você não sabe o que Deus vai fazer, mas dentro de você, você tem certeza que Deus irá lhe surpreender. Seu coração está tremendo porque nada aconteceu, mas do outro lado você tem convicção que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente mais. Esse Deus, Ele... Aleluia, glórias a Ti, Deus eterno, somente a Ti. Então a gente está com um problema, a gente está debaixo de ameaça, a gente está debaixo de afronta, só que dentro de nós também tem um convencimento que Ele irá agir. Você sente medo, mas você sente também a convicção que a hora que Ele quiser fazer, ai, 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 na hora que Ele diz assim, ouvi, estou vendo, vou me levantar. Pode ver que todas as expressões de respostas de Deus já geram um tremer na gente. Eu sou, agindo eu
eu sou poderoso para fazer. General de guerra, Yeshua Hamashia, Jeová Nissim Sabaó. Ele é um Deus que os deusinhos ficam malucos, porque os deusinhos estão sendo vistos pelo Deus Todo-Poderoso, e Ele está acompanhando os deusinhos usarem todas as suas estratégias. Aí pega uma ramificação familiar que não tem o norte de destino, o básico do conhecimento acerca desse Deus eterno. Porventura nasceu no Egito, porventura nasceu na Babilônia, porventura nasceu onde quer que tenha nascido, e não conheceu as feituras miraculosas de Jesus, não conheceram as feituras poderosas da Trindade Santa. Por exemplo, recordam daquela mulher que ela era líder de um prostíbulo? Qual o nome dela? Raabe. Raabe, ela diz assim para aqueles 2 espias que estavam lá: nós conhecemos a fama do Deus de vocês. Quem está falando? Quem está falando? Quem está falando? Não, uma prostituta. E a Bíblia faz questão até lá na frente, no Novo Testamento, depois da transformação, de chamá-la de quê? E não é para você usar o nome dela para humilhação, é para você ver que é possível para todo mundo manifestar a glória de Deus, quando entender quem é Ele, quando reconhecer quem é Ele, quando decidir entregar a sua vida a Ele. Ele chama você de, mas não deixa ninguém lhe chamar de. Por quê? Como assim? Não tem como alguém ver a total transformação de alguém que até era, foi prostituta, foi ladrão, foi um dia, mas quando você olha para essa pessoa, o que é que está como hegemonia predominante? O que é que pulsa nela? O que é evidente? Tem gente que você olha para a face e fala: bicho, não quero nem encostar. Já tem gente que você tem alegria para estar perto, sim ou não? Tem gente que o aspecto parece que carrega aquela capa do Batman, sabe? Quando chega tudo fica preto. E não é preto para discriminação. Os assistidores, como eu ando muito na linha, é preto de cor, da capa de Batman mesmo. Se tu não assistiu é problema teu. Tem gente que é assim, chega perto. Já tem gente que chega perto da gente e fala: rapaz, estava um inferno aqui. Quando você botou o pé ali, meu Deus, o que é que você carrega? Meu Senhor, o que tem em você? Não, eu sirvo a Deus. Pô, mas você fala com uma naturalidade que serve a Deus. É o sentimento de pertencimento que eu tenho. Ah, mas você não passa privação não, mais do que você. Luta mais do que você. Tempestade, só ando molhado. Mas, todavia, porém, eu sei em quem eu tenho crido, e o meu Redentor vive, e certamente se levantará. Esse certamente é uma incógnita. Por quê? Porque só Ele sabe. Por exemplo, o Apocalipse está vindo, blá 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 está vindo, ninguém sabe. Os ibopeiros que eu falei, eu dei até um nome, né? Gosto de ibope. 5 a 10 anos, o calendário, aí vem um outro que é expert em Apocalipse, falei, eu estudei a minha vida inteira o Apocalipse. Tentado matar João, o da ilha, de todas as formas, e Deus falou: você vai morrer de morte. Eu estou pregando para uma igreja culta na palavra de Deus, amém? Sua morte vai ser de morte? Porque ninguém mata o amor, né? Como Ele é um representante do amor, então ninguém consegue matar. Vai jogar num tacho de óleo, vai fazer mesmo de coisa, mas no final o amor. Isso é uma frase que você sabe. Por exemplo, você só perdoa alguém porque quis ser salvo? Não, porque você ama. E quem muito ama,
muito perdoa. Então, é esse amor que ele é discutido e também ele é mal interpretado. Ele é deturpado também muitas das vezes. Mas observe, nós estamos falando de duas histórias que vão estar no mesmo lugar. Um pede para entrar, o outro fala que não quer entrar. Só que o que pede para entrar no rio, ele já é limpo. O que não quer entrar no rio é sujo. E eu poderia fazer até uma sincronia aqui de análise no âmbito de... Ele cita 2 rios na região lá, que eram puros, que eram belos, que eram maravilhosos, sim ou não? E quando ele entrasse, ia acontecer o quê? Então Deus vai lhe botar em um lugar que, independente das mazelas que você tenha, você não vai conseguir destruir o lugar. Em um lugar que Deus estabeleceu. Se ele fosse por conta própria nos rios de lá, ele ia mudar o cursor, o destino e a história daquele lugar. Então Deus vai lhe manter sob controle. Deus vai lhe manter debaixo de uma direção. E sim, vai arrebentar com você, porque você tem mania, tem vícios e tem querer. E como você tem mania, tem vício e tem querer, você não quer que as suas deformações venham para uma exposição pública. Você quer que a sua fama, é um grande general, é um grande soldado, é respeitado, é temido. Mas tem lepra. Tem lepra. Segundo a palavra de Deus, haviam nas comunidades que serviam a Deus milhares e milhares de leprosos, mas só Naamã foi. Vocês já leram isso? Ou só eu li? Naquele tempo, no tempo da seca, que Elias declarou, liberou no céu uma seca de 3 anos e meio. Diz o relato que haviam centenas de viúvas, mas só aquela viúva alcançou benevolência de Deus. Que benevolência que a Bíblia está falando? A graça de ser sustentado na seca. Porque você pensa, Elias teve que ser conduzido para um vale ali, nas regiões ali de Quirite, né? A senhorinha está em casa e viveu esse tempo inteiro sem a necessidade de ir para a exposição, sendo sustentada por um Deus. Que Deus? O Deus da igreja, porque rege regras, ritos judaicos, né? Dentro da comunidade, que a viúva, quem tem que sustentar é quem? Então, só que existe viuvez sem aceitação. E existe viuvez que aceitou e permaneceu. Qual a diferença? Vou falar. A viuvez por aceitação é aquela que ativa a válvula do céu para sustento. E o céu tem a obrigação de sustentar. Agora existe a viuvez para livramento. A mulher fala, até que enfim morreu. Se traste, miserável. Sofri tanto, agora eu estou livre, ó. Agora eu vou gastar tudo que eu não gastei. Um exemplo, eu não vou dizer não. Tem histórias e histórias, né? Eu falo sempre para minha mãe, ela sofreu muito com meu pai. Quando meu pai morreu, ela falou, estou liberta. Aí, já viu aquele filme Curtindo a Vida Adoidado? Foi minha mãe. Tem mais mãe de gente aqui, né? Eu só posso falar da minha. A obrigação celestial para sustento não recai para minha mãe. A obrigação celestial para sustento recai pelaquela que fica pura. Você quer ver uma viúva que
alcançou benevolência, aquela Noemi, lembra de Noemi? O que foi que aconteceu? O marido, os filhos, e quem ficou com ela? Uma decidiu seguir com ela, por nome de, a outra por nome de órfã, disse não, minha viuvez é diferente. Mas a outra fala para Noemi, eu tenho uma aliança, eu vi a forma que você se comportou, por isso eu estabeleci algo na minha vida. Não sou da sua terra, não sou do seu povo, mas através de suas atitudes hoje a minha vida é dedicada. Teu Deus é meu Deus. Se você parar, eu paro. Se você seguir, eu sigo, mas de ti eu não me afasto mais. Resumindo, quem é essa moça aqui que está se apresentando? É profunda, eu sei. Qual o nome dela? Quem é que está se apresentando para sustentar Noemi? Fala comigo, porque da raiz dela vai vir. Então ela é a igreja. Deus nunca esquece. Se você continuar reto, reta, íntegro, Deus há de prover sustento. Deus há de prover resposta e salvação. Vamos voltar para o mergulho. Voltamos. Naamã questiona e diz assim: por que eu tenho que mergulhar 7 vezes nesse rio? João Batista disse para Jesus: eu não tenho condições de lhe batizar. Estamos falando do mesmo rio. João estava tranquilo, batizando todo mundo e chamando todo mundo raça de víbora. Quem vos fará escapar da ira vindoura? Ele está de boa. Tem coisas que você faz rotineiramente até encontrar com o Messias. Vai ter momento que o Messias vai se apresentar e vai dizer: agora é minha vez. Dizer: não, só estou batizando o povo. Tudo bem, mas para cumprir o quê? Para cumprir o quê? Não sei, eu estou preparando o caminho. Não, eu já entendi, mas esse batismo quantitativo exorbitante é para fazer o quê? É para manifestar o quê? A glória de quem? A vontade de quem? O querer de quem? Eu estou aqui cumprindo o quê? Se é para cumprir, cumpra na minha vida. Sim, mas eu não sou digno. Então está lhe faltando dignidade. Senhor, mas não é de pecado. É de quê? É porque o Senhor é o Senhor dos senhores. Então, até para a gente não misturar as coisas, tem coisas que nós vamos fazer o tempo todo, repetidamente, e não vai causar nenhuma vergonha. Vai chegar em determinados lugares que Deus vai dizer: eu quero você ali. Dizer: eu não sou digno. Eu sei. Por isso que a minha graça te basta. E essa graça foi manifesta quando você reconheceu os seus pontos de dependência, necessidade e fraqueza. Então Deus, Ele vai manifestar salvação através da vida de Jesus. E os ritos obrigacionais têm que ser cumpridos independente de quem passou na terra. Jesus passou, batiza ele. João Batista passou, não sei, também não sei. Não é da minha conta nem da sua. Mas segundo Jesus, certa vez, a fama de Jesus aflora muito mais. A fama de Jesus toma uma proporção absurda. Aí João, ele fica meio perturbado.
Ele fala: o barulho do batismo incomodava todo mundo, e só se falava nisso. Agora ninguém está falando mais no batismo, está falando no Senhor. Porventura, o Senhor é o que tinha que vir ou devemos aguardar outro? Quem está mandando esse recado? Ele manda 2 discípulos dele. João está mandando perguntar, porque teve todo um plano elaborado para conduzir aquele povo até o Rio Jordão. Então ele está mandando perguntar para o Senhor, se o Senhor é, ou se devemos aguardar outro. Aí Jesus diz assim para eles: vem cá ver um negócio. Aí submete aqueles discípulos a uma exposição profunda da glória de Deus. E aí eles vão ver cegos tornarem a enxergar, paralíticos andando, coxos recuperando. Eles vão ver um monte de coisa, além do raça de víbora. E é muito mais empolgante você ver milagre e maravilha do que você ser taxado como pecador. Por isso que há uma má interpretação também no meio das nossas igrejas atuais, que elas expõem muito mais os milagres e feituras miraculosas de Jesus e esquece de pregar o fundamento até chegar. Porque para Jesus estar fazendo isso, cumprindo a vontade do Pai, ele passa por um momento muito delicado. Diga qual? Segundo a palavra de Deus, assim que ele desceu as águas, subiu, desce o Espírito Santo de forma corpórea, com uma representação de uma pomba, sim ou não? Entra nele. E entra nele para ele ser cheio? Não, entra nele para governá-lo. Como assim? Eu sei, tem coisa que é difícil de ir. Segunda palavra, o Espírito o conduziu ao deserto para ser... Por quem? Por quem? E ele fica 40 dias e 40 noites em jejum, e não comeu e não bebeu nada, e todos os dias ele era tentado, submetido a níveis de pressão. Então Jesus, depois que foi batizado, o primeiro nível dele foi de pressão extrema. E por que você se batiza e acha que vai viver no céu azul? Se Jesus foi conduzido para ficar se arrebentando 40 dias e 40 noites, quem é tu, pô? Quem é você? Ainda mais se você for desses pregadores que tem a clareza, o entendimento e a coragem. Vai chegar um determinado momento que a tua clareza, a tua exatidão e a tua coragem extrema vai fazer com que alguns se separem e vão estar do outro lado, que está vendo só a revelação. É a revelação, porque o nome que está se pregando em todo lugar é o nome de Jesus. Ninguém vai atrair multidão falando em nome do diabo, exceto as festas disfarçadas de alegria, que é exposição carnal com liderança e chancela de cunho totalmente infernal. Eu não quero me ater a isso. Então, meus irmãos, chamar de raça de víbora e informar quem vos fará escapar. Quem vai gostar de ficar ouvindo isso? Só que agora o autor e remidor, o redentor,
Ele está curando do outro lado. Aqui tem palavra de afronta. Do outro lado tem paralítico andando. Do outro lado tem cego enxergando. Do outro lado tem um monte de coisa acontecendo. Então, seres humanos imediatistas que nós somos, eu olho para o milagre acontecendo lá, e eu olho para o dedo na cara acontecendo aqui. Jesus está onde? Então você vai querer o quê? Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, né? Aí tem um cara dizendo assim: arrependa. Você não mudou de vida ainda porque você cultiva pecado quando sai da igreja. Seu olhar é miserável, não aguenta ver isso. Você é um anjinho na igreja, mas fora você é um agente do demônio. Aí quem tem coragem de falar isso, aí tem uma raça hoje que perverteu a graça. Perverteu a graça. Hoje eu vi um cidadão, não vou nem dizer o nome dele para não dar ibope, mas esse cara nos anos 90 até 2000, esse cidadão ele teve uma força de expressão ali na comunidade de Betel, né? Foi Betel ele, acho que foi, sim, um dos fundadores inclusive. Hoje o cara postou uma asneira, e eu disse: rapaz, para esse cara era João Batista. Para esse cara que comete asneira querendo, é João Batista. E para aquele que está cumprindo um propósito, se submetendo, mas nada aconteceu, para esse, cura, milagre, prodígio e maravilha. Você está conseguindo entender? João Batista é feito de pregação para promíscuo, sem vergonha, adúltero. Porque o que está acontecendo hoje é diferente. Estão dando feitos miraculosos para quem é promíscuo, adúltero e outras coisas mais. Só que para quem perverte os bons costumes, libertação primeiro. Para quem já entendeu quem é Jesus, salvação por intermédio da graça. Então Jesus, ele se apresenta para João. Ele diz: agora é minha vez. Ele cumpre a fila, ele está na fila igual a todo mundo. E aí João sente medo, como todo aluno. Quando vê o professor, fala: meu Deus, é a sua vez, venha, olha aqui por mim que eu estou mal. Você pronto. Aí, quem fica mal é a pessoa. Você, meu amigo, estamos lascados. Se o líder diz que está mal, acabou. The end. Finish. Fecha a conta. Só que o que está acontecendo ali com Jesus é mais uma da sua forma de manifestar sua glória, através da humildade. Ele falou: importa que aconteça dessa forma, eu preciso me submeter a tudo, João. Aí lá na frente, quando esses dois discípulos vêm, estão acostumados a ver João Batista dando lenha em todo mundo, raça de víbora, inclusive esses dois discípulos foram ganhos dessa forma, se arrependendo de verdade e mergulhando naquele rio para subir transformado. E não tinha um enchimento do Espírito Santo ainda. Então a decisão de ser transformado era sem incentivo? Pois é. Era no meio da palavra, dizendo: raça de víbora, você vai morrer. E a morte ainda não é o fim. O juízo pós-morte, aí é o que vai definir muita coisa. Esses dois discípulos agora estão indo levar um recado e fazer uma pergunta para Jesus.
Quando eles chegam lá, eles veem as multidões cercando Jesus. E vê Jesus fazendo toda sorte de maravilha. Vê Jesus fazendo tudo aquilo que um dia alguém sonhou ver. Porque é triste você estar num ambiente que tem pessoas jazindo em problemas, doenças, enfermidades. E o poder do Evangelho é para sarar, é para salvar, é para transformar e habilitar o povo para rompimento e dar bom testemunho de quem Ele é. E Jesus, inclusive, é especialista em curar o povo e dizer: não conte para ninguém. Não conte. Por que Ele faz isso? Neurociência. Quem viveu um milagre extraordinário depois de estar incubado em uma treva a vida inteira não vai contar? Quem que sonhou a vida inteira se libertar do fluxo de sangue, não vai chegar na galera e dizer: ó, posso entrar, porque o mestre me curou, o rei me sarou, o rei me salvou. Sim, mas quem é ele? Eu não sei, eu só sei que ele tem poder. Poder que nunca vi aqui nesse lugar. Ele opera maravilha que ninguém passou aqui, nem Moisés. E não é para diminuir, porque ela está falando para fariseus, para escribas, para doutores e mestres da lei. Só que ela está dizendo: estou curada. O outro pergunta chama a mãe e fala: vem cá, o que foi que aconteceu com o filho de vocês? Não é armação não? Aí os pais falam: meu amigo, ele já é adulto, pergunte para eles. O que eu sei é que ele desde a infância era assim, e agora voltou bom. Vocês querem focar num problema, eu quero focar na solução, e a solução é que o rei libertou ele. Aleluia. Aí chega para ele e fala: e aqui, o que é que está acontecendo? Ele falou: meu amigo, estou bom, fica aí com as perguntas de vocês, fica aí com as indagações, as interrogações de vocês. Eu fico com aquele homem da Galileia. O que ele falou aconteceu, o que ele estabeleceu se cumpriu. Então vocês querem assunto, eu quero glorificar o nome dele. Vamos voltar aqui. Então esses dois discípulos estão chegando. Você acha que eu me perco, né? Não. Esses dois discípulos agora, eles estão indo lá fazer perguntas para Jesus. E fazem a pergunta e dizem assim: vem cá, João mandou perguntar ao Senhor. Aí Jesus fica calado e fala: vem vocês e experimenta. Lembra daquele dia quando eu fui batizado? Ah, lembro sim, Senhor. Eu estou conjecturando, não está escrito assim. O que foi que aconteceu depois que eu subi das águas? Duas coisas, Senhor. Sim, mas o que foi que vocês viram? Ah, a gente viu uma pomba descer sobre o Senhor. Foi. Depois dali eu me arrebentei. Brincadeira. Depois dali eu fui para o deserto. Fiquei 40 dias e 40 noites lá. Mas aconteceu outra coisa também. Vocês se lembram? Uma voz, com voz de trovão, saiu do céu e falou: esse é meu filho amado. Então, só essas duas coisas, a gente lá já ficou tudo borrado, Senhor. Foi. Vê agora o que está acontecendo agora. O que é que eu quero que vocês entendam? Passe pelo nível de pressão, pós-aceitação. Passem pelo nível de guerra, pós querer fazer a sua vida ser exemplo. Passe pelo nível de turbulência, porque você decidiu representar o rei e o reino. Vou ser mais claro: tudo que está acontecendo após uma tomada de decisão é para manifestação da glória de Deus. Ah, mas eu estou passando todo tipo de problema. Já completaram os 40 dias de cunho Kairos? Eu não estou falando de cunho Cronos. Nosso relógio é o Cronos, o de Deus é o Kairos. Então para você passou 400 dias, mas talvez no relógio de Deus só tem 4 dias. E Deus não vai se emocionar com as tuas lágrimas. E Deus não vai aceitar seu calundu. E Deus também não vai aceitar
sua viuvez oportunista. Querer gerar obrigação de cumprimento de milagre e sustento à igreja quando você só quer estar curtindo sua viuvez e dando glória a Deus. É muito sério isso, é muito sério. Porque o meu mergulhar no rio é para transformação, purificação, mas acima de tudo para salvação e testificação, confirmação. Só que Naamã, ele primeiro rejeita, porque às vezes quando nós olhamos o ambiente que está sendo gerado um milagre, dentro de nós vem um monte de bloqueio e barreiras sendo estabelecidas, tipo, não pode acontecer isso nesse lugar, pelo tamanho, não pode acontecer isso nesse lugar, por quê? Porque não tem estrutura, não pode. Como Deus não gosta de ficar ouvindo suas sugestas, Ele manda um mensageiro dar o recado e nem vem na porta. Não entendeu? O mensageiro disse para Naamã: meu senhor mandou te dizer que é para ir no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Licença, e sai. Olha o tamanho de Naamã. Quando chega no reino de Israel, o rei se treme, se caga e fica perturbado, fala: querem armar alguma guerra contra a gente, não podemos ter um minuto de paz. A aflição do rei faz com que quem sinta? Qual o nome do profeta? Eliseu sinta no seu espírito, e ele manda o recado: rei, você não precisa ficar com o seu espírito assim não. Agora imagina o rei ficar maluco com isso, porque o rei é tirado do Jordão de João Batista e é conduzido para o Jordão de Jesus. Não entendeu? O rei, ele é tirado da pressão, da exclamação, da afirmativa, e ele é conduzido para o milagre de Jesus, que fala dentro de nós, e ninguém comunicou, e Deus diz: eu sei o que você está passando. Aí o rei está dentro dele aflito, perturbado. Chega um mensageiro e fala: rei, o profeta mandou o senhor mandar ele para lá, que é para ele ver que tem profeta em Israel, e não precisa ficar com seu coração aflito não, se acalme. Sabe o que é isso? É o mesmo efeito de um cego, de um surdo, de um paralítico, de um coxo voltar a ser ressignificado. Porque às vezes você pega um milagre de um que não anda e dá um tamanho X, e pega um milagre daquele que recebeu socorro no meio da aflição e dá um tamanho Y. Milagre é milagre e vai ter valor para quem recebe. Por isso que tem gente que está no ambiente do milagre, ver coisas sobrenaturais acontecendo e para ela. Agora quando alguém diz assim: eu sei o que você está pensando, que na sua vida acabou. Inclusive agora você está dizendo: eu preciso de uma direção especial, porque eu estou para tomar uma decisão de cunho muito importante, a saber, Dalila. Forte, né? Meu Deus. Forte demais. Então, Deus ele vai na mente das pessoas. Deus ele vai na aflição falada, mas ele também vai na aflição vivenciada por dentro. Quantas pessoas estão aprisionadas dentro e não teve coragem de expressar para ninguém? E Deus vai levar em algum lugar para poder ouvir uma direção revelada sem a necessidade de falar. Então, Naamã, ele está no lugar mais importante
na visão dele, é onde se toma as decisões. Só que ele não está no lugar mais importante para o céu, onde se estabelece mudança de decreto. E onde é que estabelece mudança de decreto? Na casa do profeta. Era a embaixada celestial, era na casa do profeta. Aonde se tomava decisões de cunho a exercício da monarquia real, era ali no palácio. Mas as decisões de Deus passavam pela casa do profeta. E Deus se comunicava com ele. Quando ele chega na casa, há um recado: vá ao rio e se lave. Espera aí, meu amigo, sabe quem eu sou? O rei ficou com medo de mim. É porque ele é terreno. Mas eu sei que eu tenho crido. Eu sei a quem eu presto serviço. Eu sei porque eu escuto a voz dele. E ouvindo a voz dele eu recebo direção e também direcionamento. Eu sei a hora de parar, eu sei a hora de agir. E o momento agora, seu Naamã, vai se lavar que você está fedendo. Eu não converso com gente suja. E não é aquele banho rápido não, viu? Não pense em você que é batismo não. O seu ainda não é batismo não. O seu é banho, é banhar-se. Jesus veio para batizar-se. No caso dele é vá banhar-se. Vá se lavar, seu sujo, vá. Sim, mas por que 7 vezes? É o nível que está a sujeira. Por que todas essas vezes? Na realidade não precisaria ser essas vezes se você não for soberbo, né? Como você é soberbo, é altivo, esquece da lepra. E muita gente pega a sua hegemonia e esquece que tem lepra. A história construída, os êxitos vivenciados, mas esquece que nessas guerras adquiriu lepra. Por quê? Quem sabe? Quem só conta a parte boa da nossa história. Eu sofri tanto quando eu era criança, eu fiz isso. Ninguém conta as merdaiadas que fez. E enquanto você não mergulha todas as vezes, não vive tudo que Deus tem. E não estou falando de salvação, estou falando de purificação. A purificação são etapas, libertação também. Eu de vez em quando me deparo com situações em minha vida que eu tenho que travar guerras para alcançar a libertação. Só eu tenho assim, eu tenho mais gente que ainda tem ações carnais, miseráveis, pecadoras, e achavam que eram homens de Deus, e se depara num confronto com a palavra de Deus, com o ofício do labor, que tem muito que melhorar, tem muito que mudar, tem muito. Muita coisa. Ai de nós, se não fosse a misericórdia. Posso fazer uma pergunta para vocês? Esses dias, o que mais tem feito significância na tua vida? O efeito João Batista, arrependei-vos? Ou o efeito miraculoso, vem e vê? Vem e vê. Como assim? Não vou falar. Vem e vê. Ou você está naquela linha de cultivo, de erro, de engano, de pecado, que alguém tem que dizer assim, ó, arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. Por isso que tem um monte de gente que não conhece o que é profundidade, dando um monte de João Batista, e um monte de crentes sem vergonha, dizendo, se o povo de Deus calar, as pedras vão clamar. Oh meu Deus do céu. Então está tendo arrependimento? E estão correndo para qual rio?
que eu não vi? Para qual rio estão correndo? Porque com João Batista as multidões, era fila e fila e fila. Hoje tem um monte de gente em cima do trio profetizando. Eu só quero saber onde é o rio do arrependimento. Eu preciso ver esse rio. E eu não posso cair na asneira, porque alguém que tem influência e relevância midiática está dizendo que foi Deus, eu acreditar. E a verdade é o que está na Bíblia. E não tem atalho no céu. Não teve atalho para Naamã. Não teve, nem conversa teve. Inclusive, teve recado. Recado é: vai se lavar. Vá se lavar 7 vezes. Eu sei que tem, no meio de um ambiente, em um universo que tem centenas de mentes ouvindo, pensando, tem os críticos. Inclusive essa palavra é para você, crítico, que acha que Deus vai mudar tudo só porque você é o bom, e que Deus vai usar um monte de pedra. Pega uma pedra aí, vá, um paralelepípedo, fala assim: Deus, usa essa pedra para mim. Aí tomara que venha um anjo, e ele pega essa pedra e diga: vá se lavar. Não vou conversar enquanto você não se lavar. E corra. Agora, olha o processo lindo de salvação. Jesus desce as águas, e para cumprimento do propósito, para viver tudo aquilo que o Pai estabeleceu, ele tem que ir para um lugar e ficar separado 40 dias, passando tudo quanto é mazela. Nem queira saber o que Jesus passou. Eu particularmente, eu nem quero. Por quê? Porque a gente não aguenta um round. Tem um monte de gente que se apresenta como forte, mas na hora do problema, meu amigo, quer largar o evangelho, quer dizer assim: eu quero desbatizar. Não dá. Agora você pode se lavar e tomar vergonha na cara. Aí pode. Agora voltar à cena. Inclusive eu gostaria que aquela cena ficasse cravada na sua memória. O dia que você desceu as águas. Não como Naamã. Ninguém aqui desceu as águas como Naamã. Você desceu as águas da mesma forma que Jesus desceu. O primeiro momento foi a aceitação. Lembra que eu falei no início? Você aceitou no altar. E num batismo você selou. Olha que nível de excelência e zelo que Deus nos trata. Para quando vier o problema, eu decidi chutar o balde. Que valor eu dou ao céu? Que valor eu dou a Deus? Que importância eu dou? Esses 2 discípulos, quando vem tudo, volta e diz assim: Jesus, vá lá, diga para João tudo o que vocês viram aqui. E ele não responde a pergunta. Diga: por quê? Porque Deus não responde pergunta idiota. Primeiro, porque alguém falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Quem falou isso? Aí chega João, a mente ficou maluca de tanto botar dedo na cara dos outros. Ele fala assim: é o senhor, acorda, filho, não durma não. Próxima vez eu chamo o seu nome. Ninguém lhe viu, ainda bem, só eu vi. Está vendo? E sua mulher que está do lado. Seguinte, certa vez, João Batista, ele está em um nível de pressão muito grande.
Porque quando chega o momento de nós cumprirmos a chamada e o propósito, é fato, o nível de pressão aumenta demais. E logo depois disso, o que é que vai acontecer com João? Então suporte o nível de pressão, porque a hora de você cumprir a chamada não é na hora da pregação do evangelho, não, é na hora que você for para a exposição pública, sujeito à morte, continuar glorificando o nome desse Deus. Porque não faltou pregação do evangelho. Policarpo, um bispo da igreja primitiva, ele está dentro de casa, chegam 2 soldados romanos, diz assim: o senhor vai ser conduzido ao Coliseu, pela pregação do evangelho, pela exposição do evangelho, e porque o senhor não quer negar esse Jesus. Só que Policarpo já tinha feito um banquete para os soldados. Que Deus é esse, irmãos? Para quem anda com Deus, Deus dá informação. Os soldados ficam perturbados, porque quando eles chegam na porta, falam: pois não, entrem. Vieram me buscar, não foi? Foi. O pai já me falou. Aproveitem, sentem à mesa. Enquanto vocês estão comendo, eu vou orar mais meia hora aqui e falar com ele. Aí diz a história que ele está lá orando. Quando ele termina, era costume os prisioneiros serem colocados algemas, correntes nas mãos e nos pés, e irem se arrastando. Quando o Policarpo chega para os soldados e fala assim: pronto, eu já estou pronto, podem me prender. Dizem as histórias que eles ficaram constrangidos, e é difícil mesmo para quem foi servido. Ele pensa 2 vezes antes de maltratar aquele que o serviu. Se alguém está maltratando aquele que o serviu, tratou com honra, com dignidade, esse alguém está com Satanás no corpo. Porque aspecto natural, nós sermos benevolentes, nós sermos gratos, nós sermos amigos, nós sermos zelosos com aquele que fez as benfeitorias do Senhor para conosco, mesmo sem ter obrigação. Então não tem como eu algemar, eu aprisionar aquele que preparou o banquete para mim. Outro faz, mas eu não posso, eu sou indigno para fazer isso. Então eles se sentem, dizem: não, a gente vai andando com o Senhor mesmo. Aí chega lá naquele Coliseu, o procônsul, ele chega e diz assim: ô tiozinho Policarpo, aqui é muito simples, esse povo todo aqui só quer ouvir uma coisa de ti. Sim, o que é? Que você negue esse Jesus, e aí você vai voltar para casa tranquilo, vai receber indulgência, perdão, ajuda, vai sair dessa miséria. Policarpo olha para ele e fala assim: eu desejei por esse dia, eu sonhei com esse dia. Como eu poderia trair aquele que desde o dia que me trouxe para a sua presença, desde o dia que a sua misericórdia me alcançou, tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Tudo que ele tem estabelecido tem se feito real. Posso pedir uma coisa? O procônsul fala: claro, pode. Aumenta o fogo. Intensifica, porque eu quero chegar lá chegando, não como alguém que vislumbrou situações adversas e problemas e se abateu, mas alguém que fez da sua vida, depois do dia que conheceu esse Jesus, uma vida melhor, não por colheitas, mas sim por obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glórias a ti, Jesus. Então, o homem soberbo volta do rio. E quando ele volta do rio, o profeta atende ele. Quando ele volta limpinho, cheirosinho, com pele de neném, diz a palavra que o profeta foi receber ele na porta e fala: oh, eu reconheço que só tem Deus em Israel. Lógico, agora, quando a pele está branquinha, todo mundo reconhece que ele é Deus. Só que ele, além disso, ele faz algo que me deixa
perplexo até o dia de hoje. Ele chega para o profeta e fala assim: eu trouxe um monte de presente. E o profeta fala: eu não quero nada, mesmo porque o que eu lhe entreguei não foi meu, é de Deus. Por mais profetas assim, né, irmãos? Por mais profetas que não metam a mão no bolso dos outros, né, irmãos? E fique com aquela descaração pedindo pix nas lives. Esses vagabundos, oportunistas, safados. Nossa, quanta palavra torpe. Entregue seu bolso para eles, confie neles e o inferno não te alcançará. Eu prego o evangelho de Jesus, no qual nós entregamos nossa vida a Ele, confiamos somente nele. Se a pregação valesse dinheiro, eu morreria pobre. Mas a pregação coerente, verdadeira, vale galardão. Então eu estou rico. Estou rico no céu. Estou rico por não negar. Estou rico por não usurpar. Estou rico por não aproveitar do povo. Estou rico por não cobrar por aquilo que foi de graça para mim. Estou rico. Estou rico. E não dependi de igreja para construir nada. Sempre dependi do Deus da igreja. Não precisei de palavras persuasivas para incentivar o povo a me sustentar. Sou sustentado pelo céu. Tem tempo que o sustento vem regalado. E tem tempo que vem regrado. Até para eu não ficar soberbo, né? Ser humano é uma porcaria, né? Daqui a pouco ele está de jet ski, ele fala: glória a Deus, ó irmãos. Não tem problema, e acaba tendo, às vezes, se você não entender que é só uma volta. É só uma volta de jet ski. É só uma volta na lancha. É só uma volta na viagem. Por quê? Porque o nosso ofício é outro. Nosso ofício é sermos militantes e pregadores do evangelho. E isso sim é a coisa maestral de Deus. De ter pego gente como a gente e ter colocado aqui, ó, uns de colete, ó, colete. Todo mundo aqui é soldado da elite celestial. Isso sim é atributo, isso sim é benefício. Naamã volta, vou encerrar. Senão eu não prego semana que vem. Naamã volta, ele diz assim: eu trouxe presente, fala, fica com teu presente. Não, eu trouxe dinheiro, fica com teu dinheiro. Eu trouxe ouro, fica com teu ouro. Trouxe vestimentas topadas aqui. Ele falou: psh, 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 só serve para você. E outra coisa, aqui ninguém usa vestimenta de quem estava sujo, não. Como assim? Eu falei demais, foi? Então, quando alguém vem ouvir uma direção, recebe cura, o que trouxe de presente eu não posso aceitar? Nem o carro? Depende. Deus mandou? Ah, mas eu vou perguntar para Deus? Vai. Aí é que você tem que perguntar. O milagre é seu, a cura é sua, a transformação é sua. Você tem como transformar a vida de alguém? Você tem como libertar alguém das drogas? Porque médicos não têm. Terapias e outras coisas demoram absurdamente. Agora o poder do evangelho liberta, cura, sara, salva, transforma. Esse é o poder do evangelho. Como é que eu posso me apoderar do poder do evangelho e querer ganhar com isso? Então ele fala: fica com teus bens, fica com teu ouro, fica com tuas roupas. O que eu te dei não foi meu, não. O que eu te dei veio do céu, do Pai das luzes, do eterno e soberano. Aí já sabe, o diabo manifesta na vida do vagabundo Geazi. Sempre tem alguém com a sacolinha do lado para roubar. Sempre tem. Toda equipe exitosa tem que ter dois comédia. Um é Judas e o outro é Tomé. Tem que ter o que rouba e tem que ter o que duvida.
E aí está tudo bem. Pode ver toda história assim. Todo projeto mirabolante. Tem 10 que acreditam, tem 2 que falam, rapaz, pegue leve. Já tem outro que fala, meu amigo, eu não vou. Por quê? Porque esse dinheiro tem que ser guardado. Enfim, tem muita coisa que acontece. A outra quebra o vaso de alabastro, que custava 300 dinheiro. Quem aqui tem coragem de quebrar toda a sua reserva? Que a gente escuta as maravilhas da pregação. Quem aqui sairia de onde mora e venderia e depositaria no altar? Tem que ter coragem, irmãos. Tem que saber ouvir a voz de Deus. Por amor das almas que não tinham sido nem salvas talvez. Mas para não sair do encaixe da soberania de Deus. Não saia do encaixe da soberania de Deus, por favor. Aconteça o que acontecer, não saia do encaixe da soberania de Deus. Ah, mas é tudo muito mais difícil. Tu é guerreiro ou tu é fuleiro? Quer facilidade? Vai por Lençóis Maranhenses, desce, né? Lá tem uma escorregadeira que tu sai lá, vai cair lá no meio do rio lá. Não precisa nem ninguém empurrar. É o efeito escorregadeiro. Esse cidadão ele chega, ele diz assim: já que você não quer nada do que eu trouxe, eu posso levar 2 coisas daqui? Aí o profeta diz: diga, é o quê? Quero levar pedras. Quero levar areia daqui. Para quê, rapaz? Quero fazer um altar lá na minha casa. Eu vou derribar os postes ídolos que tem lá. Que a partir de hoje eu reconheço que só há Deus em Israel. Só Ele é Deus, só Ele é o Senhor. Tá, você pediu uma coisa e a outra. A outra eu já quero pedir misericórdia. Misericórdia por quê? O reino que eu represento não serve a Deus, a esse Deus. E por eu ser um homem da extrema confiança dele, chefe do seu exército, quem entra com ele num templo para fazer uma espécie de segurança sou eu. E geralmente ele se ajoelha lá no altar dos demônios dele. E eu que apoio ele. Quando ele vai ajoelhar, eu apoio ele aqui, meu ombro. O meu pedido é que o Senhor fale com Deus. Que quando ele vê eu fazendo isso, eu não estou adorando aquele Deus não. Eu só adoro o Deus de Israel. Não me prostro, nem me rendo para nenhum outro Deus. Por isso que eu estou levando a pedra e a areia. E eu quero clamar misericórdia antecipada. Ah, meu Deus do céu. Só nessa misericórdia antecipada eu já dava para pregar 5 horas aqui. Ele sabe que podia alguém fazer má interpretação da cura que ele recebeu. Então ele já está dizendo, ó, minha mente é convicta. Eu nunca vivi isso. Nunca vivi, não tinha possibilidade. Aliás, não tem cura essa doença. Eu discriminei a fonte geradora, porque não me recebeu. Mas agora eu estou reconhecendo que a fonte geradora vem direto do trono de Deus. Agora Jesus, ele dispensa aqueles 2 discípulos de João. Vem ver, eles vão e veem. Depois eles dispensam, vai lá agora e conta tudo para João, o que vocês viram. Analisando, fazendo uma exegese minuciosa, é perceptível vermos que Jesus deixa no ar que João estava misturando as coisas. E os discípulos veem
os milagres e voltam para João. Quando os discípulos voltam, Jesus chama todos os discípulos dele e diz assim: ei, vocês que ouviram a conversa aqui, não pervertam os bons costumes, não. Eu não sei o que vocês entenderam com a resposta que eu dei por discípulos de João, mas eu quero deixar bem claro para vocês, que nascido de mulher, não houve, nem haverá, alguém que se assemelhe a... E João morreu sem ouvir isso. Mas você está recebendo esperança hoje ouvindo isso. Tem coisa que vão falar de você, você não vai entender nada. Mas é até porque Jesus falou o quê? Pai, Jesus chegou lá, mandou a gente ver um monte de coisa. Que coisa? Absurdo, João. Paralítico, cego, meu amigo, o pau torava lá. Uma multidão, todo mundo chegava doente e saía bom. Entendi. Então, no meu caso, é raça de víbora. É, João. Cada um é chamado de uma forma. Cumpra a sua chamada. Cumpra bem. Faça bem feito. Ah, mas eu queria que a minha chamada fosse melhor. Foi você o chamador? Então não queira determinar a forma, disposição que Deus vai submeter você. Deus vai lhe levar para a exposição. Ah, mas eu posso dar um basta nisso? Pode. E parar na baleia, no fundo do inferno, do peixe. Lógico, quem manda aqui é o cliente. Vá, faça. Corajoso. Vá, mulher retada. Faça da sua forma. E chegue a lugar algum. E cumpra nada vezes nada ao quadrado. Agora, se você quiser ser alguém em Deus, valorize o que você tem recebido nas suas mãos. Faça fluir. Reconheça a soberania de Deus. Como assim? Chega Jesus e ele fala: oh, eu não sou digno. O Senhor é poderoso. Jesus fala: mas é importante que você faça isso. Para os discípulos de João, ele não dá a ênfase que nascido de mulher ninguém é igual. Por quê? Pela confusão na mente depois da morte. Por que que Jesus não diz para os discípulos de João que nascido de mulher não houve, nem haverá ninguém igual? Porque teria um outro Deus. Quando João Batista morresse, iam fazer o que? A canonização dele. Porque Jesus falou que nascido de mulher não houve, nem haverá. Então iam beatificar o rapaz. Então Jesus não diz aos discípulos dele, pela parte de má interpretação. Jesus diz a quem tem entendimento, caminhando com ele diretamente. E diz assim: vocês, Pedro, Tiago, nascido de mulher, não tem ninguém igual a esse homem. Olha o que ele está fazendo, sem ter o enchimento do Espírito Santo. E aí? Olha o tanto de gente que ele influenciou, sem ter a pomba descendo de forma corpórea. Por isso que eu digo, nascido de mulher, não houve, nem haverá alguém que se assemelhe a ele. Então sim, se o seu chamado foi para a raça de víbora, sejam bem-vindos. Se o seu chamado for para prodígios, milagres, maravilhas, levanta e anda, vem e vede, está tudo bem também. Só não queira prevaricar os princípios nem os valores bíblicos cristãos.
e não queira trazer um fardo para o mundo, que é um fardo que quem tem que carregar é a igreja. Se está pervertido, é porque faltou corajoso. Se está tudo misturado, é porque dentro da igreja surgiram os malfeitores oportunistas também. Agora, quem você é e o que você vai fazer? E aí? O seu batismo foi para quê? Para salvação mesmo? Então comece a salvar. Porque o de Jesus foi para salvação. E ele foi conduzido para o deserto. Para quê? Para ser moído por tudo aquilo que era necessário, que o seu próprio ímpeto poderia aflorar nos momentos de insujeições, rejeições. Então ele foi preparado antes. E por que João Batista não se perverteu? Porque foi treinado num deserto também, para fazer o que tinha que ser feito. Se coloque de pé, aplaudindo a Jesus. Manifestando salvação por reconhecimento e por submissão à vontade, ao governo e à soberania do Senhor. Feche seus olhos. Eu já estou finalizando, já passei 15 minutos. É bom que vocês faltaram um monte de culto. Houve uma dose mais. E quem está em casa já está afogado mesmo. Vem domingo que é ceia, viu? Ô Senhor, o que falta em nós? Nos ensine, Senhor, a nos relacionarmos bem com os tempos e com as estações. Nos ensina a nos submetermos, Senhor, a ver as exposições dos Teus milagres e continuarmos cumprindo da forma que o Senhor nos confiou, sem olhar nem para um lado e nem para o outro. Porque às vezes as pessoas começam a olhar a grama do vizinho, olhar o que está acontecendo nas colheitas alheias e pergunta: será que Deus está comigo? Será que Deus é também na minha vida? Deus é! Deus está fazendo. Ah, mas para mim é tudo mais difícil. Pois é, João Batista, você é da classe do arrependei-vos. Ah, mas eu quero dar outra forma. Pronto, você pode ir para a classe do vem e vede. Só que você vai aguentar 40 dias sendo tratado como lixo pelo diabo. Você vai suportar 40 dias e 40 noites sendo arrebentado 24 horas? Que você quer ver milagre, quer ver prodígio, quer ver maravilha? Tudo bem, vem e vede. Vai aguentar? Porque não tem como você ser conduzido para níveis de exposições extremas, para viver coisas profundas, sem ser apresentado ao próprio diabo e moído por ele também, até para você poder manifestar a palavra de Deus e dizer: também está escrito, diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Pai, do Senhor.